podemos servir ao Senhor com uma alegria? Como podemos responder ao chamado de Deus para as nossas vidas com alegria, com amor, alegria de estarmos aqui neste lugar, alegria de servir, alegria de nos colocarmos um diante do outro, orando uns pelas vidas dos outros, glorificando a Cristo Jesus, exaltando o nome de Cristo Jesus. Então eu convido os irmãos para que abram a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler aqui a Epístola de Paulo. E aí eu vou pedir para que os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas aí na Epístola, na carta. Nós vamos ler aqui primeiramente o capítulo, esse primeiro capítulo, e depois nós vamos fazendo aqui uma exposição do texto para entendermos como podemos então servir a Deus com alegria. Paulo começa o texto dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em... Onde? Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo o quê? E o que mais? E crescendo. Tal acontece entre vós, crentes da Moab, do Carrão, aleluia, louvado seja Deus por isso. Como acontece, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos, por quem? Por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Palavra boa, não é? É ou não, irmãos? Palavra boa, palavra do apóstolo Paulo por volta ali do ano 63. Paulo está preso. Paulo tem a oportunidade. Paulo não foi ele quem, na verdade, fundou a igreja que estava na cidade de Colosso. Na verdade, o evangelho chega a esta cidade por meio de Epáfras. Como Paulo se refere a ele aqui como um fiel ministro, como alguém que estava caminhando junto com o apóstolo Paulo e que, portanto, trazia as credenciais do próprio apóstolo Paulo, não temos a menor dúvida disso. Por volta do ano 63, Paulo está preso em Roma. Paulo está em Roma por causa do evangelho. Paulo está ali porque teve o desejo de ir a Jerusalém, levar uma oferta para os crentes que estavam em Jerusalém, e todos nós conhecemos muito bem essa história, porque chegando ali houve uma grande confusão, e Paulo então foi preso, apela a César, e chega em Roma, não da forma como ele talvez quisesse, como ele queria chegar em Roma. Se nós pegarmos a epístola que ele escreve aos romanos, nós vamos ver que Paulo relata ali que ele tinha planos para chegar em Roma. Ele tinha planos para ir para Roma e de Roma ir para a Espanha. No entanto, Paulo
não chega da forma como ele queria. Paulo chega de outra forma, Paulo chega preso. E estando preso em Roma, Paulo teve a oportunidade de escrever ali pelo menos 4 epístolas, sendo uma delas aos Colossenses. Paulo escreveu aos Efésios. Paulo escreveu também a Filemão e a Filipenses. Filemão também um servo de Cristo, um servo do Senhor, que pertence a um membro dessa igreja de Colossos. E Paulo escreve agora para esses crentes que estavam ali, e é interessante o que Paulo tem em sua mente, porque Paulo ele está preso, mas vejam só, se vocês pegarem a segunda carta de Paulo a Timóteo, num outro momento de prisão, Paulo relata o seguinte: eu estou preso, mas o evangelho não está. Então Paulo usa as cartas para que ele pudesse anunciar o evangelho, pregar a palavra, e também para que ele pudesse instruir os crentes e até mesmo corrigir heresias que surgiam naquela época. E não foi diferente aqui. Qual a grande razão pelo qual Paulo escreve essa carta? O grande motivo pelo qual Paulo escreve a carta aos Colossenses é porque Paulo recebe o relato de Epáfras de que haviam se infiltrado ali algumas pessoas, trazendo então a esta cidade, uma cidade que no período de Paulo, talvez uma cidade nesse momento já insignificante. Vejam só, nesse período nós temos grandes cidades como Efésios, Atenas, cidade como de Corinto, cidade como a de Roma. A de Roma, por exemplo, alguns historiadores relatam que haviam ali já mais de 1 milhão de pessoas, ou mesmo na cidade de Efésios, por exemplo, 250 mil pessoas estavam ali. Mas essa cidade, a cidade de Colossos, que já teve a sua importância por cerca de 500, 600 anos antes de Cristo, agora é uma cidade que está ofuscada, que está perdendo a sua referência para outras cidades, que inclusive Paulo cita aqui nessa carta, Laodiceia e Herápolis, ganham evidência e Colossos vai ficando um pouquinho de lado. Mas é para esta pequena cidade ali, onde havia ali um grupo de crentes fiéis, Paulo relata isso aqui. Paulo louva a Deus pela vida desses crentes, e neste pequeno local, nessa pequena cidade, Paulo então escreve agora para eles, para fortalecê-los e para dar uma resposta a esses crentes que talvez estivessem sendo ali, sofrendo por causa de algumas pessoas que estavam trazendo uma heresia. E é sobre essa heresia que eu gostaria de chamar a atenção, porque nós estamos falando sobre servir ao Senhor, nós estamos falando aqui sobre serviço, e como é que nós podemos servir melhor a Deus, como é que nós podemos servir ao Senhor. E na mente humana, na mente do ser humano, há muitas formas equivocadas, erradas, pelo qual ele entende que ele possa agradar a Deus, pelo qual ele entende que ele possa servir a Deus. Há muitos que pensam, por exemplo, que frequentar uma igreja, vir à igreja, colocar-se de joelhos ou subir uma escadaria 300 vezes, isso vai agradar o coração de Deus, então agora vou ser aceito por Deus, porque olha, eu estou praticando alguma coisa, ou porque ele talvez esteja praticando uma boa obra. Olha, eu entrego aqui os meus bens para os pobres, eu entrego aqui os meus bens para pessoas que são necessitadas. Eles acham então que eles estão alcançando o favor de Deus, porque eles fazem tais coisas. Outros se equivocam, porque prendem a sua atenção a questões espirituais. Não, olha, aqui tem anjos que estão voando, então, sabe, nós estamos tendo aqui uma revelação transcendental, nós estamos tendo aqui algo que vai além da nossa mente ou da nossa imaginação. Se equivocam com isso também. Outros se equivocam porque acham que, olha, servir a Deus, então, estou fazendo um favor para Deus. São equívocos da mente humana, são equívocos que chegou à cidade de Colossos, que está relatado pelo apóstolo Paulo no capítulo 2, a chamada heresia de Colossos. Esta heresia, ela chega ali no meio daqueles crentes, e faz com que muitos deles, então, começassem a assimilar uma forma de culto, prestem atenção,
culto é serviço. Culto é adoração a Deus, mas é serviço. O culto que nós prestamos a Deus, na verdade é o serviço que nós estamos prestando ao Senhor, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós temos algum mérito, não porque nós temos algo, como foi falado aqui, para que nós pudéssemos entregar a Deus, mas porque a graça salvadora de Jesus Cristo mudou o nosso coração, transformou as nossas vidas e passamos a entender aquilo que está na nossa confissão de fé de Westminster, quando diz que a nossa vida é para louvor e para a glória de Deus Pai. É para isso que nós existimos, é para isso que nos movemos, é para isso que nós estamos aqui. A nossa existência, a nossa vida, o nosso coração, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, os nossos talentos. Queridos, eu não cantaria, porque eu não tenho talento para cantar. Se eu começar a cantar aqui, vocês vão sair correndo dessa igreja. Mas o meu talento, o talento que Deus me deu foi para outras coisas. Mas os irmãos têm o talento para a música, outros têm talentos para outras coisas. E os nossos talentos nós colocamos a serviço de Deus, para a glória de Deus. Porque a nossa vida é para a glória de Deus. No entanto, esses crentes aqui começaram então a se equivocarem em muitas coisas. E Epáfras relata isso ao apóstolo Paulo. Dentre essas questões que são colocadas aqui, nós temos alguns elementos que são chamados de elementos judaizantes. Então havia ali alguns elementos que estavam sendo colocados para eles, como dizendo: olha, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam da circuncisão, mas vocês precisam também aqui observar veementemente as leis de Moisés, vocês precisam praticar isso. Então foi colocado para eles ali que eles deveriam retornar às questões do judaísmo. Mas vejam, irmãos, não eram só as questões do judaísmo. Quando nós olhamos para a epístola, no capítulo 2, nós vamos ver que havia ali, na verdade, um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É a junção de muitos pensamentos de muitas religiões, que, aliás, é um pensamento atual. Nós vivemos uma sociedade que clama por um ecumenismo que não é possível. Um pluralismo religioso hoje, então, do qual nós vivemos, e as pessoas querem hoje que nós nos juntemos a todos. Olha, o importante não é importante que você seja evangélico, que você seja protestante, o importante é que você tenha a sua religião e que você serve a Deus nessa religião. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que eles estão equivocados nesses pensamentos. Mas veja, esse sincretismo traz elementos do judaísmo, mas trouxe também elementos de filosofia. Paulo diz aqui no capítulo 2, que eles não deveriam se deixar contaminar com o pensamento filosófico. E vejam, nós estamos falando aqui de uma cidade que durante muito tempo ela foi dominada pelos gregos, que ela tinha a influência dos gregos. No período que Paulo escreve essa carta, claro, ela já é dominada pelos romanos, mas durante muito tempo ela foi dominada pelos gregos, e eles ainda traziam para dentro do culto, para dentro do serviço, para dentro da adoração, não apenas os elementos do judaísmo. Eu não sei como que eles, muita criatividade para fazer isso, mas faziam isso. Reunir os elementos do judaísmo e reunir elementos da filosofia grega. Que loucura, né, Eli? Não é verdade? Muita loucura. Mas vejam, eles eram tão loucos que só isso não bastava. Era necessário mais. Era necessário os elementos do judaísmo, eram necessários elementos da filosofia grega, mas também eram necessários outros tipos de elementos, como, por exemplo, a adoração aos anjos. Visões. Eles então se enfatuavam com aquelas ideias mirabolantes, dizendo que estavam tendo visões e que começavam então a adorar a anjos. Que loucura essa religião que está sendo colocada agora para os crentes que estão em Colossos. Não somente isso, agora vinham também os rudimentos, como pretensão de sabedoria. Olha como somos sábios.
Não faça isso, não faça aquilo, não manuseis isso, não toques aquilo outro, não toque isso, não faça isso, não se vista dessa forma, não se coloque daquela outra forma, como se estas coisas, Paulo diz no capítulo 2, tivessem algum valor contra a sensualidade. Então Paulo chama a atenção deles, dos crentes de Colossos, para o fato de que se eles de fato queriam servir a Deus de verdade, se eles de fato queriam glorificar a Deus, se a vida deles de fato deveria servir ao Senhor, então a vida deles deveria ser colocada nas mãos do Senhor, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da vida. É isso que Paulo coloca aqui. Então Paulo chama a atenção aqui para que esses crentes pudessem então olhar agora para a cruz de Cristo, olhar para Cristo Jesus. Paulo enfatiza Cristo como cabeça da igreja. Se em Efésios Paulo enfatiza o corpo de Cristo, na Epístola aos Colossenses Paulo enfatiza Cristo como o cabeça. E no pensamento dos crentes, ou no pensamento dessa época, cabeça era não a cabeça como nós pensamos hoje, mas a cabeça era aquilo que lhe se ligava e alimentava o corpo. Daí a ideia de que Cristo, ele alimenta o corpo. Cristo, ele é o cabeça. Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas. Cristo é ele quem deve ser observado. Se nosso culto, a nossa adoração, a nossa forma de servir, a nossa forma de nos colocarmos diante de Deus tem um modelo, e esse modelo chama-se Cristo Jesus. Os crentes de Colossos estavam se afastando disso. Como isso é atual, não é verdade, irmãos? Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, quantas aberrações. Aliás, se nós fizéssemos uma análise da história do cristianismo, se nós pudéssemos caminhar na história do cristianismo, nós iríamos ver inúmeras heresias, inclusive a respeito da pessoa de Cristo, por uma falta de compreensão exata da pessoa de Cristo. Nós vamos ter os ebionitas, nós vamos ter os nestorianos, nós vamos ter várias heresias. Uns vão dizer, olha, Cristo, ele veio em carne e no momento do seu batismo, então, o Logos se apoderou dele, e neste momento, então, o seu corpo foi, então, tomado e revestido pelo Logos divino. Outros vão dizer que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque a carne é má, os gnósticos. Muitos dizem, inclusive, vão relatar que Paulo não poderia ter sido o autor dessa epístola, porque muitos dos elementos que são colocados aqui são pensamentos que se encontram já no segundo século. Mas, de fato, esses pensamentos, eles começam aqui. Nós já vamos ver, inclusive, o próprio apóstolo João corrigindo muitos desses pensamentos gnósticos, e aí, depois do segundo século, isso cresce de forma veemente, a ponto de muitos dizerem, não, Cristo não poderia ter vindo em carne, porque a carne é má, então Cristo não veio em carne. Então, uns negavam que Cristo estivesse vindo em carne, porque a carne é má. Outros negavam que Cristo, ele era Deus. Então, o Ário, por exemplo, vai dizer que Cristo não era Deus, que Cristo, ele era apenas um homem. E vai dizer, como muitas seitas usam essa passagem, para dizer que Cristo é o primeiro ser criado, e a palavra primogenitura aqui não significa primeiro ser criado, mas significa aquele que tem todo o direito à herança e a distribui a quem ele quer. Cristo, ele é a nossa referência, e Paulo então diz aqui, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, falando a respeito da sua prisão. E ele diz que ele fala que essas aflições pelo qual ele passa na carne, fruto, né? Ou seja, a favor no seu corpo, a favor dos crentes que estão em Colossos, que embora não conhecendo os crentes que estão em Colossos, embora não tivesse visto eles face a face, Paulo diz, eu me alegro porque vocês estão crescendo, porque vocês estão desenvolvendo, o Evangelho está prosperando em todo mundo, o Evangelho está crescendo em todo mundo, e de fato o Evangelho estava crescendo em todo mundo. Se nós pegarmos o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós vamos
ver que quando Paulo está ali na cidade de Éfeso, houve ali muita resistência em relação à pregação do evangelho, mas a palavra de Deus nos mostra que o evangelho crescia de tal forma, a ponto de um ourives, um homem que fazia estátuas ali, arrumar uma tremenda confusão com o apóstolo Paulo, reunirem homens dentro de um teatro e passarem por mais de 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios, mas o texto continua dizendo que a palavra crescia, e foi exatamente nesse momento, é exatamente neste exato momento, enquanto Paulo está lá em Éfeso, que o evangelho chega também para os crentes de Colossos, e estes homens, conforme Paulo diz aqui no capítulo 3, que antes viviam então em pecado, em iniquidades, que viviam de forma totalmente dissoluta, fora da vontade de Deus, agora estes homens foram resgatados. Irmãos, nós não temos a ideia do quanto isso é milagroso. Pensem em homens que adoravam Diana, homens que adoravam vários deuses, homens promíscuos, homens violentos, homens que faziam tudo que era desagradável, uma sociedade totalmente oposta, diferente da sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade totalmente iníqua. E o evangelho chega para esses homens, e esses homens se convertem, e Paulo diz assim: assim fostes muitos de vós. Capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: se vocês ressuscitaram com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A partir deste momento em que há um novo nascimento, em que há uma transformação das nossas vidas, Cristo nos transformou, irmãos. Cristo nos tirou do império das trevas, e é isso que ele diz nessa carta. Cristo nos tirou do império das trevas, da maldição. Cristo nos tirou de todo o peso do pecado e da iniquidade, e não para que nós nos sujeitássemos a rudimentos humanos, a pensamentos humanos, não para que nós andássemos segundo a tradição dos homens, não para que nós ficássemos olhando para as respostas que os homens dão para o mundo, para a sociedade, mas para que nós pudéssemos olharmos para Cristo e centrarmos toda a nossa atenção em Cristo Jesus e não tirássemos em momento algum a nossa vida do altar de Cristo Jesus. O que importa, e o que Paulo diz aqui, é Cristo Jesus. Nada mais importa. É isso que ele está dizendo para os crentes de Colossos. O que nos importa essas questões de não faça isso, não faça aquilo, que me importa que alguns estejam vendo anjos, ou que me importa que alguns estejam dizendo que é necessário a circuncisão. Ele diz aqui: nós já fomos circuncidados espiritualmente, porque Cristo Jesus, Ele já fez morrer a nossa natureza carnal. E hoje nós temos vida, e vida com abundância. Nós podemos servir a Cristo com alegria. Então não é mais um peso, não é mais uma questão de obrigação. Nós não nos colocamos diante de Deus: ah, Senhor, porque eu preciso ir à igreja, porque é necessário ler a sua palavra, porque eu tenho que me colocar diante de Ti em oração, como se fosse um grande peso, como se fosse algo colocado pelos homens, pelos fariseus, pelos saduceus. Não, não é isso. O fardo de Cristo é leve. E hoje estamos aqui por alegria, prazer. Estamos aqui porque a igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. A igreja é o lugar onde nós oramos uns pelos outros. A igreja é o lugar onde nós nos reconhecemos, como foi dito aqui, como pecadores. Nós nos reconhecemos como pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, não pelo poder de uma ideologia, não pelo poder das filosofias humanas, não pelo poder da religiosidade humana. Irmãos, religiões existem aí aos montes, em cada esquina, em cada lugar. Todos os dias surge uma proposta nova. Ah, queridos, eu tenho falado, até mesmo no meio acadêmico, os irmãos sabem muito bem, eu sou professor e tenho dito isso muitas vezes, nós encontramos professores com pós-doutorado acreditando em gnomos.
Não é um absurdo isso? Quando você chega para o indivíduo e diz assim, olha, porque o evangelho de Cristo, não, olha, cristianismo já passou, olha, cristianismo não, isso aí é loucura, isso é coisa de louco. Aí o cara fala que acredita em gnomo. O outro pergunta assim, qual é a sua data de nascimento? Você responde, então você é do signo tal. Como assim do signo tal? A minha vida não é controlada, não é dirigida por um astro. A minha vida é guiada, é dirigida, é orientada pelo Deus que criou os céus e a terra. Cristo Jesus. É Ele que importa. É por Ele que eu sou guiado. É por Ele que a minha mente é orientada. É pelas Escrituras, é pela palavra de Deus. Irmãos, e nos chama a atenção que nesses últimos tempos, infelizmente, até mesmo muitas igrejas evangélicas, cristãos, que se dizem povo de Deus, povo da Bíblia, caem em tentação de muitas heresias e pensamentos errados, e acham que estão servindo a Deus, porque, na verdade, eles têm algo o qual eles possam entregar, dar e fazer para Deus. Meus queridos, essa epístola ela é muito importante, porque ela nos chama a atenção para a forma como nós de fato devemos servir ao Senhor. Vamos ler aí o capítulo 3. Vejamos o que Paulo diz aqui no capítulo 3. Para não ficar apenas... Capítulo 3, ele diz assim. Versículo 3, ele diz assim, versículo 5, desculpa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem, com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e acolhei-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em... Dando o quê? E aí ele continua. Como que deve ser o nosso modo de viver, irmãos? Como é que nós servimos a Deus? Como é que nós servimos ao Senhor? Já não é mais segundo os nossos pensamentos, aquilo que nos orientava o mundo, mas segundo Cristo, segundo o cabeça, segundo Cristo Jesus. E aí desta forma nós vamos entender então, por que nós devemos servir ao Senhor? Nós devemos servir ao Senhor como uma resposta à graça salvadora de Deus. Cristo te salvou, Cristo te libertou, Cristo resgatou o seu casamento, Cristo tem abençoado você. Então, qual é a resposta que nós damos? Aquilo que Paulo já tinha dito em Efésios, que as boas obras foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. E que boas obras são essas? Para muitos, boas obras, eu vou dar então aqui uma esmola para uma pessoa que está no farol. Não, eu vou aqui criar aqui um asilo para cuidar de... Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está se referindo às boas obras no sentido de que o evangelho, a lei de Deus, aquilo que era impossível de nós realizarmos, de fazermos, agora ela foi internalizada dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, como diz
diz Ezequiel 37, então o Evangelho é colocado dentro de nós, e nós agora somos capazes, nós vamos ter competência para fazer a vontade de Deus, coisa que antes não tínhamos. Então, como resposta à graça de Deus, eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo, eu vou viver para Cristo. Irmãos, eu não sei quanto aos irmãos, mas não pode haver nada melhor do que servir a Cristo Jesus. Não pode haver nada melhor do que você poder dedicar a sua vida à pregação, ao ensino. Hoje pela manhã estava com um rapaz não cristão, e o rapaz sentou-se na minha frente para conversar, e nós ali eu comecei então a expor ali a palavra de Deus para ele, expor o Evangelho para ele, para que ele pudesse ali entender, e ali me veio aquela angústia, porque na verdade, eu não consigo converter aquele coração, quem convence ele do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, mas me senti ali como um instrumento sendo usado por Deus, para falar do amor de Deus a uma pessoa que até então, irmãos, isso existe na cidade de São Paulo, alguém que jamais, que nunca ouviu da palavra de Deus, a cidade de São Paulo. Veja o tamanho da nossa responsabilidade, veja o tamanho do nosso chamado, mas isso não é obrigação, isso não é porque eu vi um anjo, isso não é porque eu não posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo. Isso é porque eu sinto prazer em transmitir a palavra de Deus a outros. Segundo, irmãos, por fim, se o primeiro é porque nós devemos responder à graça salvadora de Cristo Jesus, em segundo lugar, é porque é impossível que um crente salvo, ele não sirva. Se você é salvo, se você foi salvo por Cristo Jesus, é impossível, eu repito isso, é impossível que você não sirva, que você não se coloque diante de Deus a serviço da obra e do reino de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Colossenses. Esses crentes passaram então a colocar a vida deles agora ao serviço do reino. Veja, o exemplo de Epáfras, Paulo se refere a ele como ministro do Evangelho, o qual está compartilhando a palavra de Deus ali com eles. Paulo cita ali exemplo de outros. Se vocês querem entender melhor a epístola de Colossenses, é necessário que vocês leiam também a epístola de Filemão, e vocês vão ver ali que existem crentes servindo a Deus numa casa, adorando ao Senhor, porque é impossível que alguém salvo não sirva ao Senhor, que alguém salvo não tenha alegria de servir a Cristo Jesus, que não tenha alegria de dizimar, que não tenha alegria de compartilhar com o missionário, que não tenha alegria de cantar, de entoar louvores, de pregar, de ensinar, e de ver o reino de Deus se expandindo para a glória de Deus. Mas é necessário olharmos para Cristo Jesus, irmãos. Abandonem as ideias humanas, os rudimentos humanos, abandonem as filosofias humanas. As pessoas estão deprimidas, sem esperança no mundo. Paulo referia-se, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 2, como quem não tinha esperança. Assim são muitos hoje, não tem esperança, mas a igreja é o organismo vivo de Cristo Jesus. E aí eu falo por mim, eu conheci o Evangelho quando eu tinha 17 anos. Quando eu olho para a minha vida hoje, irmãos, e eu falo, Senhor, eu tenho uma esposa linda, 2 filhos maravilhosos. Aí você chega da igreja no domingão, e a esposa manda mensagem, não esquece de trazer o frango. E aí você senta à mesa com a esposa, com os filhos, e fica olhando aquela situação. Quem vai agradecer? Aí o João vai lá e agradece a Deus pelo alimento. João é meu filho. E aí, queridos, nós estamos juntos, e você olha, eu completei agora 29 anos de casado, e você olha a história e você fala, Senhor, eu não merecia nada disso, mas o Senhor me salvou,
e me deu uma família maravilhosa. E acima de tudo, me deu Cristo Jesus. Como não servir? Como não adorá-lo? Como me render a heresias e falácias humanas? Como me render ao pensamento humano e essas questões que por muitas vezes entram dentro das igrejas e até separam o povo de Deus? Com mentiras, falácias, porque não olham para as Escrituras. Eles precisavam ouvir Paulo gritando e dizendo para eles: olhem para Cristo, parem de ficar com essas questões, de não faça isso, não faça aquilo, e é anjo para cá, e é circuncisão para lá. Parem com isso, olhem para Cristo e sirvam conforme o modelo de Cristo Jesus. Por fim, lá em Atos capítulo 11, relata que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos, o que significa pequeno Cristo. Irmãos, cada um de nós aqui somos um pequeno Cristo, refletindo a graça de Deus, o amor de Deus, em serviço para a glória de Deus. É assim que eu quero, e oro, e desejo, que a igreja que está aqui no Carrão, na Moeb, possa ser ainda mais feliz na presença de Deus, possa se alegrar ainda mais na presença de Deus. Irmãos, quando eu falei de me sentir emocionado, e eu me sinto mesmo, e a Márcia sabe disso, como é bom ver essa igreja assim hoje, irmãos. Como é bom ver crianças aqui, como é bom ver os adultos, os idosos, como é bom ver a orquestra aqui, como é bom ver essa igreja viva para a glória de Deus. Qual é a resposta que vocês vão dar, irmãos? Servir a Deus, amém? Sirvam a Deus aqui, sirvam com o melhor que vocês tenham, sirvam a Deus de coração, sirvam a Deus não por obrigação, mas porque Ele vos redimiu do pecado, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tão imenso amor para com as nossas vidas. Porque Cristo Jesus veio a este mundo para morrer por cada um de nós. E segundo a tua palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Seu sangue foi vertido para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso, ó Deus, não é um peso para nós hoje, pelo contrário, temos consciência de que não somos merecedores de nada, e que se estamos aqui, ó Pai, é pela Tua graça, e por causa disto, nós queremos servi-lo, Senhor. Ó Deus, Tu sondas e conheces o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, e tal conhecimento, ó Deus, nós não conseguimos alcançá-lo. Senhor, Tu és eterno, Tu és Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Por isso ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, como foi cantado aqui. É muito certo, Senhor, que a gente tropeça, mas Senhor, nós clamamos, ó Deus, por misericórdia, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, fortalece, ó Pai, para louvor, honra, glória do Teu santo nome. Pai, que essa igreja possa prosperar, Senhor. Faz essa igreja prosperar, ó Pai, aqui, ó Deus, neste bairro. Que outras pessoas venham conhecer o Teu Evangelho e serem transformadas, ó Deus, pelo poder da pregação do Teu Evangelho. Mas acima de tudo, coloca alegria nesses crentes que estão aqui, ó Pai. Coloca alegria nos nossos corações de servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.